A chuva caía forte sobre as vinhas do Douro naquela noite de outono quando Tomás bateu à porta da pequena casa de pedra de João. O médico em Lisboa acabara de lhe dar a notícia: um tumor raro, agressivo, no máximo 12 meses de vida. Tomás, aos 34 anos, herdeiro de uma das maiores quintas vinícolas de Portugal, sentiu o mundo desabar. Não era a morte que o aterrorizava, era morrer sem deixar ninguém que continuasse o nome, sem alguém que amasse verdadeiramente a terra como ele amava. E, sobretudo, sem nunca ter vivido o amor que sempre escondera no fundo do peito. João abriu a porta, surpreendido. Conheciam-se desde crianças. Cresceram juntos nas encostas do rio, partilharam segredos, risos, trabalhos duros nas vindimas. João, agricultor simples, gay assumido na vila pequena onde todos sabiam mas fingiam não saber, era o único que conhecia a orientação de Tomás, porque Tomás lhe confiara numa noite de vinho novo, anos antes, com lágrimas nos olhos. Desde então, uma distância respeitosa instalara-se entre eles, como se aquele segredo tivesse erguido um muro invisível. Preciso de falar contigo, disse Tomás, a voz rouca da chuva e da emoção. Entraram. O lume crepitava na lareira. João serviu-lhe um copo de aguardente. Tomás bebeu de um trago e, sem rodeios, soltou as palavras que ensaiara durante todo o caminho de carro desde o hospital. Tenho no máximo 1 ano de vida. Casa comigo. Dá-me um herdeiro. O silêncio que se seguiu foi tão denso que se podia cortar com faca. João recuou um passo, os olhos castanhos arregalados. Estás louco, Tomás? Casar. Herdeiro. Tu nunca quiseste assumir nada. Sempre disseste que o nome da família, a quinta, a tradição. É exatamente por isso, interrompeu Tomás, a voz tremendo. Se morrer sem descendente direto, tudo vai para primos distantes que só querem vender a terra a investidores estrangeiros. A quinta morre comigo. E eu não quero morrer sozinho, João. Quero alguém que cuide disto tudo como eu cuido. Alguém em quem confie. Fez uma pausa, respirou fundo. Quero-te a ti. João sentiu o coração bater descompassado. Durante anos alimentaram um amor silencioso por Tomás, aquele homem alto, de olhos verdes como as folhas das vides, sempre tão controlado, tão preso às convenções da família conservadora. Mas Tomás nunca dera sinal de reciprocidade além da amizade profunda. Agora isto, um pedido de casamento por desespero, por dever. Não por amor. E o herdeiro? Perguntou João, tentando manter a voz firme. Queres que nós adotemos? Ou inseminação, barriga de aluguer? Tomás baixou o olhar. Sim. Tudo legal. Eu pago. Tu ficas com tudo depois. Só peço que cries a criança aqui, na quinta, que lhe ensines o que é esta terra. João riu-se, um riso amargo. Estás a pedir-me para ser tua esposa de conveniência, Tomás. Como nos romances antigos. Só que nós somos 2 homens e tu estás a morrer. Não é conveniência, rebateu Tomás, aproximando-se. É confiança. És a única pessoa no mundo em quem confio para isto. E talvez mais. Essas últimas palavras ficaram suspensas no ar. João sentiu um calor subir-lhe ao peito, mas também raiva. Talvez mais. Agora dizes isso agora que a morte te bate à porta. Onde estiveste todos estes anos, Tomás? Quando eu sofria calado, quando a vila murmurava às minhas costas, quando os meus pais quase me deserdaram por ser quem sou. Tomás não respondeu de imediato. A chuva batia nas vidraças. Tive medo. Sempre tive medo. O meu pai, se soubesse, destruía-me. A quinta era tudo para ele. Para mim também. Mas agora já nada importa além de deixar algo bom. João virou-se para a janela, olhando as videiras curvadas pelo vento. Amava Tomás desde adolescente. Mas aceitaria um amor comprado pelo medo da morte? Dá-me tempo para pensar, disse por fim. Tomás assentiu. Um dia. Só tenho um dia. Quando Tomás saiu, João ficou sozinho com o lume e os fantasmas. Sabia que a vila inteira comentaria se aceitasse. Sabia que a família de Tomás, especialmente a tia Margarida, viúva autoritária que geria as contas da quinta, faria tudo para impedir. E sabia, no fundo,
que o seu coração já dizia sim, mesmo que doesse. Na manhã seguinte, João foi à quinta principal. Tomás esperava-o no alpendre, pálido mas determinado. Então, João respirou fundo. Aceito. Mas com condições. Primeiro, vamos assumir publicamente que somos um casal. Nada de casamento secreto. Segundo, o herdeiro será nosso filho de verdade, criado com amor, não só por dever. Terceiro, hesitou, os olhos marejados. Tens de me prometer que vais lutar pela vida. Tratamentos, tudo. Não te vais render. Tomás sorriu pela primeira vez em dias, um sorriso triste mas genuíno. Prometo. Apertaram as mãos. Mas naquele toque, algo mudou. Os dedos entrelaçaram-se mais tempo do que o necessário. Nenhum dos dois soltou primeiro. As notícias correram a vila como fogo em palha seca. Tomás Almeida, o herdeiro solteiro da Quinta do Val Alto, ia casar com João Ferreira, o agricultor solteiro que todos sabiam ser gay. Uns aplaudiram a coragem. A maioria murmurou. A tia Margarida, ao saber, quase teve um ataque. É uma loucura. Uma vergonha, gritou ao telefone para o advogado da família. Ele está doente, manipulado. Vou impugnar tudo. Mas Tomás, pela primeira vez na vida, enfrentou-a. Foi à casa dela, em peso da régua, e disse calmamente: é a minha vida, tia. E a minha morte. Respeita a minha decisão ou saio da família com a parte que me cabe e deixo-vos sem nada. Margarida ficou sem palavras, coisa rara. Sabia que Tomás podia fazê-lo. A quinta estava endividada, sem o seu trabalho incansável, tudo ruiria. O casamento foi marcado para daí a 3 semanas, numa pequena capela no alto da colina, só familiares próximos e amigos. João e Tomás começaram a preparar tudo juntos. Passavam os dias na quinta, a discutir papéis, advogados, clínicas de fertilidade no Porto. Mas também começaram a partilhar noites longas à lareira, falando de tudo o que nunca tinham dito. João contou como sofrera na adolescência, as agressões verbais na escola, o medo de ser quem era. Tomás confessou as noites em Lisboa, encontros escondidos em bares discretos, a culpa que sempre o acompanhava. Sempre te admirei, admitiu Tomás uma noite, o vinho a soltar-lhe a língua. Por seres livre. Eu nunca consegui. João olhou longamente. Liberdade tem preço, Tomás. Solidão é um deles. Nessas semanas, algo floresceu devagar. Toques acidentais que duravam mais. Olhares que se demoravam. Um dia, durante a vindima tardia, João ajudava Tomás a cortar cachos de touriga nacional. O sol batia forte. Tomás escorregou numa pedra molhada e João segurou-o pela cintura. Ficaram assim, ofegantes, rosto contra rosto. Nenhum se mexeu. Até que Tomás, quase num sussurro, disse: desculpa ter demorado tanto tempo. João não respondeu com palavras. Inclinou-se e beijou, o primeiro beijo verdadeiro, doce, cheio de anos reprimidos. Quando se separaram, ambos tremiam. Mas a felicidade foi curta. 2 dias depois, chegou uma carta anónima à casa de João, fotografias antigas de Tomás com outro homem em Lisboa, tiradas anos antes. A mensagem era clara: se casares com ele, mostro isto à família e à imprensa. A quinta fica arruinada. João confrontou Tomás. Quem te manda isto? Tomás empalideceu. Não sei, talvez alguém que conheci no passado. Alguém que não aceitou o fim. A dúvida instalou-se. João perguntou-se se Tomás estaria mesmo apaixonado ou se tudo não passaria de conveniência disfarçada. A tensão cresceu. Discussões curtas, silêncios pesados. A tia Margarida não desistiu. Contratou um detetive privado para seguir Tomás. Descobriu as fotografias e comprou-as ao chantagista anónimo, um ex-namorado ciumento de Tomás chamado Miguel, que nunca superara o abandono. Margarida guardou as provas como arma. Na semana do casamento, convocou uma reunião familiar. Mostrou as fotos a todos, Tomás aos 20 e poucos anos, abraçado a Miguel numa discoteca gay de Lisboa. Vê? Sempre foi assim. Agora quer casar com o João para salvar a quinta, usando a doença como desculpa.
A família dividiu-se. Alguns primos apoiaram Margarida. Outros, mais jovens, defenderam Tomás. Mas o escândalo abalou profundamente. Sentiu-se exposto, vulnerável como nunca. Procurou João, que estava na sua casa arrumando coisas para a mudança definitiva para a quinta. Viste as fotos? Perguntou Tomás, voz baixa. João assentiu. Vi, toda a gente viu. A tua tia fez questão. Desculpa. Devia ter-te contado tudo. Devias, respondeu João, magoado. Mas também entendo o medo. Eu vivi-o toda a vida. Fez uma pausa. A questão é, queres mesmo casar comigo ou só precisas de mim para o herdeiro e para calar a família? Tomás ajoelhou-se, gesto dramático que surpreendeu os dois. Quero casar contigo porque te amo, João. Sempre amei, de forma confusa, reprimida, mas amei. A doença só me deu coragem de admitir. João chorou. Abraçaram-se forte. Decidiram avançar com o casamento, custasse o que custasse. Mas na véspera, um novo golpe, o médico ligou. Os últimos exames mostravam que o tumor respondera milagrosamente ao tratamento experimental iniciado em segredo. As hipóteses de sobrevivência subiram para mais de 5 anos, talvez cura total. Tomás ficou em choque. A morte já não era iminente. O pedido de casamento deixava de ter a urgência desesperada. Contou a João naquela noite. Já não é só um ano, posso viver muito mais. João sorriu, aliviado, mas logo surgiu a dúvida, então ainda queres casar? Agora que não precisas de herdeiro urgente. Tomás respondeu sem hesitar, quero mais do que nunca. Porque agora é por amor, não por medo. O dia do casamento amanheceu radioso. A capela pequena no alto da colina estava decorada com flores brancas e vides. Poucos convidados, mas os verdadeiros amigos. João esperava nervoso junto ao altar improvisado. Quando Tomás entrou, de fato simples cinza escuro, os olhos dos dois encontraram-se e o mundo parou. A cerimónia foi emocionante. Trocaram votos escritos por eles mesmos. Tomás prometeu, prometo amar-te todos os dias que me restarem, sejam poucos ou muitos, e fazer de cada um deles digno de ti. João respondeu, prometo estar ao teu lado na saúde e na doença, na vindima e na poda, até que a terra nos separe. Quando o padre os declarou unidos, aplausos discretos encheram o espaço. Beijaram-se perante todos, o primeiro beijo público. Alguns convidados choraram. Mas Margarida não aparecera. Em vez disso, enviou um advogado com uma ação judicial, contestava a capacidade mental de Tomás devido à doença, pedindo anulação do casamento e tutela dos bens. A lua de mel planeada, uma semana tranquila na quinta, transformou-se em batalha legal. Advogados, audiências no Tribunal de Vila Real, testemunhas. João apoiou Tomás em tudo, mas o stress agravou os sintomas. Tomás teve crises de dor intensa, hospitalizações breves. Numa dessas noites no hospital, João velou, se perdermos a quinta, não faz mal, disse João. Construímos outra vida. Juntos. Tomás apertou-lhe a mão. Não vou perder. Nem a quinta, nem ti. Entretanto, começaram o processo de parentalidade. Escolheram uma doadora de óvulos anónima e barriga de aluguer legal no Reino Unido. A espera era longa, mas a esperança crescia. 6 meses depois, o tribunal rejeitou a ação de Margarida por falta de provas de incapacidade mental. Tomás estava clinicamente estável, em remissão parcial. A vitória foi doce, mas trouxe nova surpresa. Margarida, derrotada, sofreu um AVC e ficou parcialmente paralisada. Tomás, apesar de tudo, visitou-a no hospital. Perdoou-a, a família, é isto também, disse. Margarida chorou, primeira vez que João a viu chorar. A vida na quinta entrou num ritmo novo. João mudou-se definitivamente. Trabalhavam lado a lado, reformaram a casa principal, criaram um pequeno jardim de ervas. O amor aprofundou-se na rotina, cozinhar juntos, passeios ao fim do dia pelas vinhas, conversas infinitas. Um ano após o casamento, chegou a notícia, a barriga de aluguer estava grávida de gêmeos, um rapaz e uma rapariga. A emoção foi imensa. Tomás, agora com prognóstico muito favorável, chorou nos braços de João.
Mas nem tudo era perfeito. Miguel, o ex de Tomás, reapareceu. Enviou mensagens arrependidas, pedindo perdão pela chantagem antiga. Tomás respondeu com firmeza: o passado fica no passado. Sou feliz agora. Bloqueou. A vila, aos poucos, aceitou o casal. Alguns antigos críticos tornaram-se clientes fiéis do vinho da Quinta, agora com um novo rótulo, Amor do Douro, criado em homenagem à união deles. 2 anos envolvidos, os gêmeos, Francisco e Madalena, nasceram saudáveis em Londres. Tomás e João voaram para os conhecer, lágrimas nos olhos ao pegarem neles pela primeira vez. Trouxeram-nos para a Quinta, onde a terra os esperava. A vida seguiu cheia, vindimas com crianças nos cangalheiros, festas de aniversário na adega antiga, noites em que Tomás e João se sentavam no alpendre a ver o Douro ao pôr do sol, mãos dadas. Tomás venceu o cancro completamente. Os médicos chamaram-lhe milagre. Ele preferia chamar-lhe amor. Uma noite, anos depois, com os filhos já a correr pelas vinhas, João perguntou: arrependes-te de alguma coisa? Tomás sorriu, beijou-o suavemente. Apenas de ter demorado tanto a dizer-te que te amava. E assim, entre as colinas douradas do Douro, 2 homens que o destino unira pelo medo da morte descobriram que o amor verdadeiro nasce exatamente quando se deixa de ter medo de viver. A Quinta prosperou como nunca. O vinho, Amor do Douro, ganhou prémios internacionais. E todos os que o bebiam sentiam, no paladar, um pouco daquela história: coragem, perdão, redenção. Porque, no fim, o maior herdeiro que Tomás deixou não foi só a terra, foi o exemplo de que o amor, quando finalmente assumido, vence tudo.